Você já percebeu que existem pessoas que vivem ocupadas o dia inteiro, passam de tarefa em tarefa, chegam exaustas ao fim do dia e ainda assim sentem que nada realmente avança? Não é falta de esforço ou responsabilidade. É algo mais sutil. Essas pessoas usam o tempo para manter a vida funcionando, mas não para fazê-la crescer. Existe uma diferença profunda entre estar ocupado e estar produtivo, e é importante enxergar essa diferença com clareza. Talvez você acredite que enriquecer exige mais horas livres, mais energia ou mais motivação. Mas a realidade é menos romântica e muito mais objetiva. Enriquecer exige aprender a usar o tempo de forma estratégica, mesmo quando ele é escasso, ou quando a rotina é pesada, ou quando não há entusiasmo. O problema não é a falta de tempo, e sim a ausência de decisões conscientes sobre como esse tempo é investido. Todo ser humano tem uma quantidade limitada de horas por dia. Isso é um fato. O que muda completamente os resultados não é a quantidade de tempo, mas o tipo de ação que ocupa esse tempo. Algumas ações apenas evitam que a vida piore, enquanto outras ações fazem a vida avançar. Quando alguém passa anos focado apenas nas primeiras, o futuro se torna uma repetição levemente cansada do presente. Manter a vida em ordem é necessário. Pagar contas, cumprir horários, resolver pendências, cuidar da casa, do trabalho e das obrigações básicas faz parte da realidade. Mas quando toda a energia diária é consumida apenas por manutenção, não sobra espaço para a construção. E sem construção, não há crescimento financeiro, profissional ou pessoal. Existe um padrão que mantém muitas pessoas financeiramente estagnadas. Elas se tornam excelentes em sustentar o hoje, mas não investem quase nada em criar o amanhã. O dia termina com a sensação de dever cumprido, mas o mês termina igual ao anterior, e o ano termina com a mesma frustração de sempre. O problema não é disciplina, é direção. Produtividade real não é fazer mais coisas, e sim fazer as coisas certas. E as coisas certas, quase sempre, não são urgentes, não são fáceis e não trazem recompensa imediata. Aprender uma nova habilidade, desenvolver um projeto, aprofundar um conhecimento ou construir algo que ainda não dá retorno, exige paciência e clareza. É exatamente por isso que a maioria evita. Quando uma pessoa olha para algo grande demais, o cérebro interpreta aquilo como ameaça. O projeto parece pesado, distante e difícil de encaixar na rotina. A reação automática é adiar, e esse adiamento costuma vir disfarçado de justificativas plausíveis. Falta de tempo, cansaço, momento errado, necessidade de mais preparo. O nome disso não é preguiça, é sobrecarga mental. A armadilha não está no tamanho do objetivo, mas na forma como ele é encarado. Objetivos grandes não devem ser executados como um todo. Eles precisam ser quebrados em ações mínimas, quase ridiculamente simples. A mente aceita o pequeno, enquanto o grande paralisa. Quem entende isso começa a agir enquanto os outros continuam planejando. Existe uma lógica simples que muda tudo. Ação pequena gera movimento, movimento gera clareza, clareza gera confiança. Não é a motivação que gera ação. É a ação que cria motivação. Esperar vontade para começar é inverter a ordem natural das coisas. Pessoas produtivas começam mesmo sem vontade, porque entendem que o estado emocional muda depois do movimento, não antes.
Outro erro comum é acreditar que produtividade exige intensidade. Longas jornadas, viradas de noite, picos de esforço. Isso até funciona por um curto período, mas cobra um preço alto depois. A vida não se transforma com intensidade esporádica. Ela muda com constância sustentável. Ritmo é mais poderoso do que pressa. Quando alguém tenta mudar tudo de uma vez, o corpo e a mente entram em resistência. Surge cansaço extremo, irritação, perda de foco e, por fim, abandono. Não porque a pessoa é fraca, mas porque escolheu um método incompatível com a realidade. Transformações duradouras respeitam limites e constroem progresso aos poucos. Um dia produtivo não é aquele em que tudo foi feito, é aquele em que algo relevante avançou. Uma única ação bem escolhida pode valer mais do que 10 tarefas irrelevantes. O segredo está em identificar qual ação, naquele dia, contribui para construir valor futuro. Se essa ação aconteceu, o dia teve saldo positivo. Valor futuro nasce de capacidade. Quanto mais capaz uma pessoa se torna, mais problemas ela resolve. E resolver problemas é a base de qualquer forma de enriquecimento. Dinheiro não surge do acaso. Ele flui para quem desenvolve competências que o mercado, as pessoas ou os sistemas precisam. Capacidade precede recompensa. Por isso, investir tempo apenas em tarefas que mantêm tudo funcionando é insuficiente. É preciso reservar espaço para ações que desenvolvem habilidade, ampliam visão e criam novas possibilidades, mesmo que sejam curtas ou que pareçam insignificantes no começo. O acúmulo dessas ações transforma completamente a trajetória de alguém ao longo do tempo. Muitas pessoas dizem que só vão investir em si quando sobrar dinheiro, mas essa lógica está invertida. Dinheiro é consequência de preparo, não pré-requisito. Quem espera condições perfeitas nunca começa. O perfeccionismo da pessoa atrasa o processo por exigir demais de si mesma. Ele faz você esperar o cenário ideal e, enquanto isso, as ações que realmente importam continuam sem acontecer. Quem começa com o que tem, aprende rápido e cria oportunidades que antes não existiam. Existe um fenômeno curioso. Pessoas muito ocupadas tendem a prosperar mais do que pessoas com muito tempo livre. Não porque trabalham mais, mas porque aprendem a aproveitar pequenos espaços do dia que outros desperdiçam. Intervalos, deslocamentos, esperas e momentos ociosos podem se tornar terrenos férteis de crescimento ou buracos invisíveis por onde o tempo escorre. A diferença não está em eliminar o descanso, mas em reduzir distrações vazias. Descansar recupera energia, enquanto distração excessiva anestesia a mente. Uma rouba menos tempo do que parece, a outra consome horas sem deixar nada em troca. Quando alguém troca distração por aprendizado gradual, o impacto se acumula de forma silenciosa. Aprender algo novo não precisa acontecer em ambientes perfeitos. Pode acontecer enquanto se desloca, enquanto organiza algo simples, enquanto espera. O perfeccionismo cria a ilusão de que só vale aprender quando tudo é ideal. Na prática, isso apenas adia o crescimento indefinidamente. Outro ponto crucial é entender que crescimento acontece por ciclos. Existem fases de plantio, fases de manutenção e fases de colheita. Confundir essas fases gera frustração. Quem tenta colher antes de plantar desiste cedo. Quem nunca planta vive sempre apertado. Quem respeita os ciclos constrói estabilidade.
Existem ações que mantêm a vida estável e ações que fazem a vida avançar. As primeiras evitam problemas, as segundas criam ganhos. Uma rotina dominada apenas por prevenção mantém tudo em ordem, mas não gera expansão. A evolução exige a inclusão consciente de desafios novos, mesmo que desconfortáveis. O potencial de uma pessoa está sempre além do que ela já sabe fazer. Quando alguém se acomoda no que já domina, interrompe o crescimento. Potencial só existe onde há novidade, aprendizado e tentativa. Quem repete sempre as mesmas ações obtém sempre os mesmos resultados, independentemente do esforço. Toda a habilidade que hoje gera resultado já foi, um dia, desconfortável e confusa. Ninguém nasce pronto. O diferencial está em quantas horas alguém se dispõe a investir de forma consistente em algo que ainda não domina. O tempo investido em desenvolvimento nunca é perdido, mesmo quando o retorno demora a aparecer. O problema é que o retorno invisível assusta. Durante um período, parece que nada está acontecendo. É nesse ponto que muitos desistem. Eles confundem a ausência de resultado visível com a ausência de progresso. Mas, na maioria das vezes, o crescimento está acontecendo internamente, preparando o terreno para avanços maiores. A lógica do progresso não é linear. Ela é acumulativa. Pequenos avanços diários constroem bases profundas. Quando essas bases ficam prontas, o crescimento se acelera de forma inesperada. Para quem observa de fora, parece sorte. Para quem construiu, é consequência. Produtividade inteligente também exige clareza mental. Tentar lembrar de tudo gera ansiedade constante. Organizar tarefas fora da mente libera energia cognitiva. Quando as ações ficam visíveis, é possível escolher melhor o que merece atenção agora e o que pode esperar. Decisão consciente reduz desgaste emocional. Não existe planejamento perfeito. Planejar é definir direção, não controlar o futuro. Ajustes fazem parte do processo. O erro não está em falhar um dia, mas em abandonar a rota por causa disso. Pessoas produtivas não são as que nunca se desviam, mas as que retornam rápido ao foco. Ao final, enriquecer não é sobre fazer algo extraordinário todos os dias, é sobre não desperdiçar diariamente. É sobre garantir que, em meio à rotina comum, exista ao menos uma ação que construa algo maior do que o presente imediato. Se você sente que trabalha muito e avança pouco, talvez o problema não seja o esforço, mas o destino desse esforço. Reorganizar o uso do tempo é reorganizar a própria vida. Pequenas decisões diárias moldam grandes resultados ao longo dos anos. A pergunta que fica não é quanto tempo você tem, mas o que está sendo construído com o tempo que você já usa. Porque, no fim, o tempo sempre cobra coerência. Ele devolve exatamente aquilo que foi plantado, repetidamente, dia após dia. Se você quiser ser mais produtivo de verdade, comece simples. Escolha uma única ação por dia que construa algo além da rotina. Reduza essa ação até ela caber no seu dia real e execute mesmo sem vontade. Não busque intensidade, busque constância. Não espere clareza total. Permita que a clareza venha com o movimento. Produtividade não é sobre fazer tudo. É sobre fazer o que importa com regularidade suficiente para que o tempo trabalhe a seu favor. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o uso do tempo de uma forma mais honesta e prática, fica à vontade para curtir o vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar em outras pessoas que também estão tentando sair do esforço sem resultado.
Se fizer sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E, principalmente, compartilhe com alguém que você sabe que trabalha muito, mas anda sentindo que não sai do lugar. Às vezes, uma mudança de perspectiva já é o primeiro passo para uma mudança real.